Olá, bem-vindo ao Dia de Campo na TV. No programa de hoje vamos falar sobre o manejo integrado de pragas do algodão, com ênfase ao controle da Helicoverpa parmígera. A cultura do algodoeiro é afetada por uma variedade de pragas que, se não forem controladas desde o início do ciclo, podem comprometer a produtividade da lavoura. Na última safra, mais uma praga com grande poder de destruição passou a preocupar os produtores, a Helicoverpa parmígera. Se os custos de controle já eram altos antes do aparecimento dessa nova praga, agora passam a pôr em risco a sustentabilidade da cultura. Aqui no estúdio eu recebo o pesquisador da Embrapa Algodão, Carlos Alberto Domingues da Silva. Seja bem-vindo ao Dia de Campo na TV. Obrigado. Carlos, quais são as principais pragas que costumam habitar o algodoeiro? O algodoeiro ele é uma planta que é atacada por diversas insetos pragas e artrópodes. E entre os principais insetos que atacam o algodoeiro, merece destaque o bicudo, o pulgão e o curuquerê do algodoeiro, que são chamadas pragas, que é a praga-chave. Essas pragas são aquelas que ocorrem em todo o país, independente da região geográfica, né? Por outro lado, na região do Cerrado, onde se cultiva a maior área plantada com algodão no Brasil, você tem destaque para outras pragas importantes. E aí a gente pode destacar o percevejo das raízes do algodão e também a lagarta das maçãs, que você tem duas espécies aí, a Heliotis virescens e a Helicoverpa parmígera, que foi recentemente introduzida no Brasil. Carlos, nós vamos ver agora na matéria a seguir um pouco mais sobre as pragas que se hospedam no algodoeiro. Com grande poder de atrair e hospedar as mais variadas pragas, o algodoeiro é uma das plantas favoritas dos insetos. Alguns são benéficos, mas outros causam danos à lavoura do algodão. Entre as pragas mais importantes para a cultura no Brasil estão o bicudo, pulgão e o curuquerê. Esse complexo de pragas exige controle para conter a infestação, independente do local onde o algodoeiro é cultivado. Por isso, são chamadas pragas-chave. É importante orientar o monitoramento e o controle desde o início para não comprometer a produtividade da lavoura. No cerrado, o percevejo castanho, que ataca as raízes, a lagarta das maçãs e Helicoverpa parmígera. Elas também são pragas chaves, pois ocorrem com muita frequência e trazem grandes perdas à produção. O controle de pragas representa mais de 30% do custo total de produção do algodão. Se esses custos já eram altos antes do aparecimento da nova praga Helicoverpa parmígera, agora passam a pôr em risco a sustentabilidade da cultura. Essa praga foi identificada no oeste da Bahia, na safra de 2011-2012. Só para termos uma ideia de sua agressividade, na safra 2012-2013 foi calculada em torno de mais de 2 bilhões de prejuízo. Carlos, então qual é a origem, a evolução da Helicoverpa parmígera? Bom, a Helicoverpa parmígera é uma praga extremamente importante, que foi introduzida no Brasil, quer dizer, era uma praga exótica que não existia no Brasil e provavelmente hoje com a globalização, o comércio entre os países tem facilitado a introdução de pragas externas. Ela é uma praga que ocorre basicamente no continente asiático e também na Oceania e foi introduzida no Brasil. Essa praga ela tem uma característica importante, que é uma praga polífaga e ela se alimenta de diversas espécies de vegetais. Então ela não se alimenta só do algodão, ela se alimenta também de outras culturas importantes, como por exemplo o milho, a soja. Você tem ataques também no feijão, o feijão macassar, você tem também ataques no mileto. Então, citros, em diversas culturas. Então, é uma praga polífica e é prejudicial exatamente por isso. E ela tem um grande potencial reprodutivo. Ela é capaz de deixar bastante descendentes, e o que preocupa aos agricultores e também a equipe de pesquisa, né? Qual é a importância, então, dessa praga? Então, a importância econômica? A importância diz respeito exatamente a esse potencial biótico dessa praga. Então, é uma praga que é capaz, é uma mariposa que é capaz de voar e
se dispersar por diversas áreas dentro da lavoura e também ela tem uma característica que ela desenvolve resistência aos inseticidas com muita facilidade. E isso obriga o produtor a modificar o sistema de manejo dele. Então ele não pode basear o manejo de pragas dele, e principalmente com ênfase na helicoverpa, adotando um único inseticida. Ele tem que fazer uma rotação de produtos químicos para que a praga realmente não desenvolva resistência a esses produtos. Os prejuízos são grandes ainda hoje com essa praga? Sim, foi estimada em 2013, os prejuízos chegaram a 2 bilhões de reais, né? Principalmente na região oeste do estado da Bahia. Mas houve casos aí de prejuízos também bastante relevantes no Mato Grosso e em alguns outros estados brasileiros, como São Paulo e Paraná. Nós vamos agora então a mais uma reportagem. A helicoverpa causou imensos prejuízos não só na Bahia, mas existe um meio de evitar esses prejuízos. Saiba um pouco mais na matéria a seguir. Os prejuízos causados na Bahia e em diversos estados produtores acenderam um sinal de alerta para o modelo que vinha sendo adotado na maioria das lavouras do país, baseado principalmente no controle químico adotado pelo cotonicultor brasileiro. Nas 2 últimas safras, a quantidade de pulverizações na cultura do algodão aumentou cerca de 15% devido aos desequilíbrios biológicos provocados por este sistema de manejo. Para reduzir o efeito negativo desse manejo com base em inseticidas, só existe um caminho: a adoção do manejo integrado de pragas, o MIP. O manejo integrado de pragas consiste na utilização de várias técnicas de controle que, em conjunto, vão servir de ferramentas interessantes e importantes para se controlar determinadas populações de pragas que ocorrem na nossa lavoura. As técnicas que mais se destacam são a manipulação de cultivares, o controle cultural, o controle climático e o controle químico. Mas para que essas técnicas tenham sucesso, é preciso fazer a amostragem, utilizando a ficha de monitoramento. Carlos, por que a helicoverpa armígera é uma praga assim tão séria? A helicoverpa armígera, ela é uma praga quarentenária que foi introduzida no Brasil e ela tem um elevado potencial biótico. Ela é capaz de sobreviver em ambientes instáveis, ela tem a capacidade de deixar muitos descendentes, como eu falei anteriormente, quer dizer, uma mariposa pode chegar a colocar até 4.000 ovos, né, durante a vida dela, e ela tem um ciclo de vida muito rápido, né, mais ou menos em torno de 30 dias. Então, ela é capaz de se multiplicar muito rapidamente, ter várias gerações durante o ciclo da lavoura, e seus descendentes vão se alimentar, que são as lagartas, né, vão se alimentar das folhas e do botão floral do algodão, né, que é exatamente que é o responsável pela produção do algodão, porque o botão floral, uma vez que ele se transforma na flor, ele é fecundado e vai transformar no fruto do algodão que vai abrir, chamado capulho, né, que aí você vai ter a fibra do algodão, tá certo? Mas se ele ataca, por exemplo, o botão floral no início, ele compromete a produção do fruto futuramente. Como é que o produtor pode diferenciar a armígera de outras helicoverpas? No caso da helicoverpa armígera, ela tem, a lagarta, ela possui as setas proeminentes no segundo segmento abdominal e 8º da lagarta. Então, o amostrador, para o leigo é difícil, mas para o amostrador que está habituado a trabalhar na fazenda, ele observa a lagarta e ele vai exatamente na região do abdômen dela onde tem essas pintas. E aí, no caso da helicoverpa, essas pintas são proeminentes. No caso da Heliotis firensis, não é proeminente, né? E no caso da mariposa, a mariposa do helicoverpa armígera, ela tem uma pinta na asa anterior, no par de asas anterior, no formato de um rim. Enquanto que no caso da Heliotis, ela tem faixas transversais nas asas anteriores, né?
E no caso da Helicoverpa zea, que é uma outra lagarta do mesmo gênero, da Helicoverpa armígera, mas que já existia no Brasil atacando o milho, ela tem diversas manchas nas asas anteriores, não tem só apenas uma. É preciso fazer a amostragem, então. Exatamente. A amostragem é fundamental para se fazer o controle de pragas, para tomar a decisão de adotar o controle químico. Nós vamos ver agora na reportagem como realizar uma amostragem na lavoura do algodão. As amostragens devem ser feitas a cada 5 dias, desde o início do desenvolvimento das plantas. São escolhidas 100 plantas aleatoriamente, caminhando em zigue-zague numa área homogênea, em talhões com até 100 hectares. As informações são coletadas na ficha de amostragem, levando em consideração o período crítico de desenvolvimento da planta, o surgimento de determinada praga, o local de amostragem e os níveis de controle das pragas. Também deve ser registrada nessa ficha a presença dos insetos predadores e parasitoides, inimigos naturais, que ajudam a controlar os níveis das populações de pragas. A ficha de monitoramento, onde é especificado o talhão, a variedade, a data do monitoramento e o número de plantas monitoradas. Nessa ficha a gente tem as principais pragas e doenças do algodão e também são amostrados a quantidade de inimigos naturais na área. E de acordo com esse levantamento de pragas e doenças e os inimigos naturais, que são decididos as aplicações, se serão realizadas e o que será utilizado nessas aplicações. Carlos, quais são as bases do MIP, o manejo integrado de pragas? Bom, o manejo integrado de pragas ele consiste na utilização de diversas estratégias ou táticas de controle de pragas e não somente a química, né? Então o produtor antigamente ele se baseava muito no controle químico das pragas, único e exclusivamente, mas existem outras táticas de controle em que o manejo está inserido. Então, por exemplo, existe o controle cultural, que são simples modificações que o produtor faz nas práticas agrícolas que vão tornar o ambiente desfavorável às pragas e ao mesmo tempo favorável aos inimigos naturais. Existe o controle biológico, que é muito importante, e ele é exercido pelos inimigos naturais. Para citar um exemplo grosseiro, nós temos, por exemplo, na floresta, nós temos a onça, que se alimenta de outros animais de outro porte. E no reino dos insetos não é diferente. Você tem insetos que são capazes de se alimentar de outros insetos. Então, na forma como você maneja o inseticida, você pode preservar esses insetos que são benéficos e vão controlar outros insetos. E tem também, não podemos descartar, o uso do controle químico e o uso do controle climático. Um meio de se evitar o ataque de pragas é o constante monitoramento. Saiba mais na matéria a seguir. A partir das informações colhidas no monitoramento, o produtor pode tomar a melhor decisão. Uma decisão precipitada pode elevar os custos de produção. Para cada inseto, existe um nível de controle estabelecido. Uma espécie só é considerada praga quando sua população chega a esse nível de controle e pode causar prejuízo econômico. No caso da Helicoverpa armígera, o nível de controle é de 10% de plantas atacadas. O monitoramento de uma lavoura, e aqui no caso do algodão, ele tem que ser feito de uma maneira bastante eficiente e frequente. Normalmente caminha-se em zigue-zague pela lavoura, seja sozinho ou em dupla com auxílio de uma moto, e efetua-se amostragens de algumas plantas escolhidas ao acaso. Essa planta escolhida ao acaso, o monitor ele vai procurar pela presença de uma série de pragas que possam estar ocorrendo naquele momento na lavoura. Então, se pegarmos, por exemplo, uma planta como essa, nós vamos fazer a inspeção em toda a sua estrutura e, a partir de alguns sintomas que poderemos verificar, seja na folha ou na estrutura floral, nós poderemos então detectar a presença de uma praga ou pelo menos a injúria causada por ela. Então aqui, por exemplo, nós podemos ver
nesse botão floral a presença de fezes, e essas fezes aqui vão dar a ideia, vão mostrar que houve realmente o ataque de uma praga, e nesse caso aqui uma lagarta que já saiu e deixou apenas o dano. Continuando a inspeção, nós poderemos olhar verificar a presença dessas pragas sob as folhas, né? Então aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui a mosca branca, alguns indivíduos de mosca branca, apesar de não ser uma população alta, mas ela está aí presente. E aqui embaixo nós temos uma flor de algodão branca, ou seja, ainda não polinizada, e se nós prestarmos atenção, nós vamos encontrar aqui justamente uma lagarta, e aqui da espécie Helicoverpa armigera, que está presente aqui na flor, se alimentando da flor, uma praga destrutiva que ataca não somente o algodão, mas uma série de outras culturas, e que foi identificada no país a partir de março do ano de 2012. Continuando a inspeção dessa planta, nós vamos então procurar pela presença de pragas ou de injúrias, né? Então aqui vejam vocês a presença de uma outra lagarta, né? E aqui uma lagarta que vocês podem ver está morta. Na verdade ela está infectada com provavelmente aqui uma bactéria ou um vírus, né? Então aqui um exemplo de controle biológico acontecendo aí na natureza. Provavelmente isso aqui foi em função de alguma pulverização com o uso de Bacillus thuringiensis, que é uma bactéria, ou baculovírus, que é um vírus que ataca algumas espécies de lagartas. Carlos, quais são os níveis de ação para controle da praga na cultura do algodoeiro? Ok, no caso da Helicoverpa, o nível de controle dela é de 10%, ou seja, se em 100 plantas amostradas num talhão de 100 hectares, ocorrer 10 plantas com a presença ou o dano da Helicoverpa, se recomenda fazer a intervenção química. Obviamente que o algodoeiro é atacado por diversas pragas importantes, como o bicudo, cujo nível de controle também é de 10%. E o bicudo a gente também amostra no botão floral, para ver a presença ou não do orifício de posição. Então, para cada praga, inseto praga, existe um site na planta, um local da planta específico para o amostrador que vai ser treinado na fazenda. Ele vai identificar a presença e vai anotar na ficha de amostragem. Carlos, agora a forma de controle da Helicoverpa e do bicudo, as formas de controle são diferentes. Exatamente. Para cada inseto praga, existe uma determinada forma de controle, principalmente pensando em termos de controle químico, né? Desde que esses insetos pertencem a ordens diferentes e têm uma certa resistência ou tolerância a produtos químicos, né? E o próprio comportamento é diferente. Então exige que medidas de controle sejam diferenciadas. E a nossa conversa continua logo depois do intervalo. E no próximo bloco, conheça o manejo integrado de pragas, o MIP. Já voltamos. E o Dia de Campo na TV está de volta. Nosso tema de hoje é o manejo integrado de pragas no algodão, com ênfase ao controle da Helicoverpa armigera. Aqui no estúdio eu converso com o pesquisador da Embrapa Algodão, Carlos Alberto Domingues da Silva. Carlos, nós falávamos no bloco anterior sobre a questão do manejo integrado de pragas. A solução é um manejo por cultura? Pois é, a solução ela passa pelo manejo integrado de pragas por cultura, mas na atualidade o sistema de cultivo hoje nas principais regiões produtoras das principais commodities no Brasil, como algodão, soja e milho, o produtor ele planta essas culturas ou em sucessão durante o período do ano, ou então em áreas contíguas. Isso faz com que você tenha que levar em consideração
a fisionomia desse ambiente, né? Da natureza, do agroecossistema, e considere também as pragas prolíficas que ocorrem nas outras culturas. Então, para ter um exemplo, se for plantado, por exemplo, a soja antes do algodão, existem algumas pragas que você leva em consideração que podem migrar da soja e ir para o algodão, que são prolíficas. Dentre elas, tem que ser considerado, por exemplo, a Helicoverpa armígena, que é uma praga que se alimenta tanto da soja como também do algodão. Conheça agora as técnicas para reduzir os insetos praga na plantação do algodão. O manejo integrado de pragas, MIP, utiliza diferentes métodos para reduzir as populações de insetos praga de forma econômica e em harmonia com o meio ambiente. Uma alternativa é o uso de cultivares transgênicas resistentes às pragas. O algodão transgênico, também chamado de algodão BT, contém o gene da bactéria Bacillus thuringiensis, que produz toxinas inseticidas e tem sido usado em programas de manejo de pragas. Se o produtor optar pelas cultivares de algodão transgênico, é fundamental que ele adote as áreas de refúgio, com pelo menos 20% de área cultivada com algodão convencional. O refúgio favorece o cruzamento de indivíduos resistentes e suscetíveis presentes numa população de pragas. Esses indivíduos vão se acasalar e gerar descendentes suscetíveis. Para facilitar o acasalamento entre os insetos, o refúgio deve ficar a menos de 800 metros de distância da área cultivada com as plantas transgênicas. É importante, então, ter algodão convencional plantado nas nossas áreas a cada 800 metros para ter mariposas susceptíveis para acasalar com alguma mariposa resistente que sai do algodão BT, algodão transgênico. Para essa geração ser susceptível a esse algodão transgênico. Senão podemos perder toda essa tecnologia em menos de 5 anos. Carlos, existe alguma época em que a Helicoverpa armígera ataca mais as plantações, especificamente o algodão? Pois é, na cultura do algodão, a gente tem aquele chamado período crítico de ocorrência das pragas. Então, de acordo com o estado fenológico da cultura do algodão, existe uma suscetibilidade ao ataque de determinadas pragas. Por exemplo, pragas que atacam a parte aérea, folhas, por exemplo, ela ocorre durante todo o ano. Então, o algodão, desde que ele germina até a colheita, tem folhas. No caso, por exemplo, dos pulgões que se alimentam das folhas, ele tem que ser amostrado todo ano. No caso das lagartas, como o curuquerê, tem que ser amostrado todo ano. No caso, por exemplo, do bicudo, o produtor deve ter atenção principalmente a partir do surgimento dos primeiros botões florais, que é quando o bicudo realmente vai atacar a cultura. E assim para cada praga específica, né? Qual que é a importância da destruição dos restos da praga, do resto da cultura, para combater esse tipo de praga? A destruição dos restos de cultura é fundamental, especialmente na cultura do algodão. Inclusive é lei em diversos estados brasileiros. A importância é que, se você mantém o algodão na lavoura e não destrói ele, com qualquer precipitação, qualquer chuva, ele pode rebrotar, por exemplo, e abrigar as pragas ali na planta. E quando o produtor for plantar no ano seguinte, essas plantas vão migrar dessas áreas, dessas plantas que não foram destruídas, e vão colonizar a lavoura prematuramente ou mais precocemente, e isso vai fazer com que ele tenda a ter mais problemas e gaste mais com medidas de controle, principalmente com produtos químicos para controlar as pragas. Então é importante ter uma janela, um espaço que a praga não tenha hospedeiro para poder se alimentar. Isso é o que se chama de controle cultural? Exatamente. O controle cultural, uma das táticas, é a destruição dos restos de cultura. O que mais que envolve o controle cultural? O controle cultural ele se baseia além da destruição dos restos de cultura, você tem, como eu já comentei anteriormente, a densidade de plantio correta, que se você plantar num espaçamento muito fechado, você prejudica a aplicação de inseticidas, porque as folhas do algodão funcionam como um guarda-chuva e impede que a cauda inseticida penetre. Então, o espaçamento adequado é fundamental. Então, nós recomendamos que seja plantado aí 10 plantas por metro e 0,70 centímetros entre plantas, por exemplo.
A captação de botões florais caídos ao solo é uma outra tática que eu já comentei e que é de extrema importância, principalmente para as pragas de estrutura, como a helicoverpa, a lagarta das maçãs e o próprio bicudo. De tal maneira que o bicudo, por exemplo, ele se desenvolve dentro do botão floral do algodão. Toda a fase matura dele. E você destruindo, você impede que os descendentes dele aumentem e vão colonizar a lavoura, prejudicando. E o controle biológico, o que seria? O controle biológico, ele consiste na utilização aí de praga, de predadores, parasitoides e entomopatógenos, que são fungos, bactérias, que vão ocasionar doenças aos insetos pragas. Então, assim como o ser humano é cometido por doenças e tal, gripe, que é uma doença viral, existem vírus, por exemplo, que atacam os insetos. Então, os insetos, eles sofrem. Então, de acordo com a manipulação que você faz, utilizando o manejo integrado de pragas, você pode possibilitar que esses organismos benéficos permaneçam na lavoura e controlem as pragas. Então, por exemplo, se eu usar inseticidas seletivos, você vai preservar os inimigos naturais, de tal maneira que o inseticida é prejudicial à praga, mas não é prejudicial ao inimigo natural. Uma forma de você manter essa população benéfica no campo. Saiba mais como realizar o controle biológico na matéria a seguir. O controle biológico é realizado de duas formas. A primeira consiste em preservar os insetos que são benéficos para a cultura do algodão, evitando o uso de inseticidas e só quando necessário, usar inseticidas seletivos em doses corretas. A segunda é a liberação de inimigos naturais na lavoura. Entre as opções disponíveis para o controle da helicoverpa armígera estão a vespinha conhecida por tricograma e o percevejo predador Podizos nigrispinus. Outra opção é efetuar pulverizações com inseticidas microbianos à base de Bacillus thuringiensis ou com baculovírus, um vírus específico para o combate a essa praga. As aplicações devem ser feitas sempre que for constatada a presença de lagarta nas fases iniciais do seu desenvolvimento. Carlos, o que seria o controle comportamental? Bom, o controle comportamental de pragas é uma das táticas que compõem o manejo integrado de pragas. Ele se baseia no comportamento e na fisiologia do inseto, né? Então, por exemplo, o feromônio. Então, os insetos exalam determinados odores que são atrativos. Existem os feromônios sexuais, por exemplo, que as fêmeas das mariposas exalam e atraem os machos. E isso, você pode colocar armadilhas no campo de tal maneira que você confunda e essas armadilhas exalem feromônio e confundam os machos e eles não sejam capazes, por exemplo, de identificar a fêmea no campo. Isso prejudica o acasalamento e, portanto, deixar descendentes, né, para continuar atacando a lavoura. E o controle varietal? O controle varietal nada mais é do que a utilização de cultivares, né, no caso agora específico do algodão, que sejam resistentes às pragas, né? Então você tem as cultivares convencionais, e que você usa cultivares de algodão de ciclo curto, e de tal maneira que você encurta o ciclo da cultivar e faz com que ela escape ao ataque dos insetos. Os insetos vão ter menor tempo para atacar a cultivar. E existe também a utilização de cultivares transgênicas, que é uma tecnologia recente, onde se incorpora um gene exógeno, né, que não pertencia à planta, por exemplo, a bactéria, a Bacillus thuringiensis, incorporada na planta, e ela passa a conferir resistência aos insetos. Quais são as principais variedades de algodão transgênico hoje disponíveis no mercado? Hoje no mercado brasileiro nós temos aí basicamente 5 eventos, que são os genes que conferem resistência aos cultivares. Então você tem o CRI1F, CRI1AB, CRI1C e CRI2AB2, né, e o CRI2AE, que são eventos aí que são incorporados nas cultivares que são comercializadas hoje no Brasil. O algodão tem diversos cultivares, só perde talvez para o milho em relação ao número de cultivares transgênicos, e tem também
outro algodão que é resistente ao herbicida chamado glifosato, que inclusive é o mais plantado no Brasil. E os agentes biológicos de controle, os agentes de controle biológico funcionam bem com todas essas variedades? Pois é, a vantagem da utilização das cultivares transgênicas é que elas são específicas para determinadas pragas. E os inimigos naturais normalmente se alimentam das pragas e não das plantas. Então, já tem estudos demonstrando que o impacto desses dos plantas transgênicas sobre os inimigos naturais é pequeno, principalmente até melhor, porque você reduz o uso de inseticidas químicos em pulverização. Aí isso é bom para o meio ambiente. Até porque o uso do inseticida pode justamente acabar com esses inimigos naturais. Exatamente. E Como provocar outros desequilíbrios. Como é que se pode preservar esses inimigos naturais do agrossistema? A preservação dos inimigos naturais no ecossistema se faz através da escolha do inseticida. Então, a escolha do inseticida, ela deve estar... o produtor deve procurar um profissional da área de agronomia que vai orientar ele que utilize os produtos que sejam realmente seletivos aos inimigos naturais. Ou seja, eles são eficientes no controle da praga, mas não, ao mesmo tempo não prejudicam os inimigos naturais. Logicamente que isso tem que estar baseado no receituário agronômico e esses inseticidas têm que estar registrados no Ministério da Agricultura e Abastecimento. Agora falando sobre as duas pragas importantes, né? Helicoverpa armígera e o bicudo. Como é que é possível fazer o controle biológico da armígera, sendo que o bicudo precisa do controle químico também? Né? Pois é, esse é um dos grandes desafios da cultura do algodão. E nós, no manejo integrado de pragas, o que a gente preconiza é exatamente isso, usar aqueles inseticidas normalmente utilizados para o controle do bicudo e que têm que ser feitos, eles têm que, ao mesmo tempo, o produtor tem que considerar aqueles inseticidas que sejam capazes de preservar os inimigos naturais da helicoverpa. Né? Porque não adianta nada ele aplicar um produto que pegue, mate o bicudo e, ao mesmo tempo, mate os inimigos naturais que vão matar os inimigos naturais da helicoverpa, que vão auxiliar no controle dessa praga tão importante. E quais são os inseticidas recomendados nesse caso? Hoje, no Brasil, como ela é uma praga exótica, a helicoverpa armígera, o Ministério da Agricultura, em 31 de março de 2013, ele aprovou uma lista de 10 produtos, né, em caráter emergencial e que estão sendo utilizados pelos produtores. Esses produtos, a maioria deles são do grupo químico dos piretroides, mas você tem 2 produtos aí que são de outros grupos químicos e também produtos biológicos à base da bactéria Bacillus thuringiensis, que é a mesma cujo gene é incorporado na planta transgênica, e você tem também o vírus, o produto à base de vírus que é aplicado nas lavouras e também funciona muito bem no controle dessa praga. Ok, saiba como e em quais situações pode ser utilizado o controle químico. O controle químico só deve ser utilizado quando a praga atinge o nível de controle. O ideal é utilizar os inseticidas seletivos na fase inicial das plantas e retardar o máximo possível a primeira pulverização. Essas medidas, além de reduzir os custos de aplicação e o desperdício de produtos, evitam a destruição de organismos benéficos e o excesso de resíduos tóxicos no meio ambiente. Para o controle da helicoverpa armígera, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento aprovou uma lista de produtos em caráter emergencial. As aplicações devem ser realizadas preferencialmente até a lagarta atingir o tamanho de 8 milímetros. Nessa fase, elas estão mais suscetíveis e expostas aos inseticidas. Um cuidado importante que o produtor deve ter na aplicação de inseticidas é alternar os produtos de grupos químicos e modos de ação diferentes para evitar que a praga desenvolva resistência a esses produtos. Na hora do plantio, o produtor também deve ter cuidado com o adensamento excessivo, pois isso dificulta a penetração do inseticida até o alvo.
Carlos, quais os critérios devem ser utilizados na escolha de um inseticida? Como eu mencionei há pouco, o produtor deve contar a escolha dos produtos químicos com a participação do profissional de agronomia. E, logicamente, esses produtos têm que estar registrados no Ministério da Agricultura e Abastecimento, porque o Ministério vai realmente selecionar aqueles produtos que são menos nocivos, tóxicos e mais adequados para serem utilizados. E, logicamente, levar em consideração outros fatores, como a eficiência do produto. Ele é eficiente para controlar aquela praga? A toxicidade dele, o período de carência, quanto tempo ele permanece na cultura, o poder residual dele, a forma que ele é aplicado. Né? Ele é aplicado aviação aérea, por pulverização aérea, por tratorizada. A gente recomenda geralmente em granizado que se faça através de trator. Né? E também levar em consideração o preço, né, do produto e a formulação, como ele é feito, se ele é um pó, se ele é um líquido, né, e principalmente o preço. Então, esses critérios de seleção que o produtor e o engenheiro agrônomo que vai estar acompanhando, ele vai mostrar e recomendar o produto mais adequado. E lembrando que a seletividade é outro, tem que ser levado em consideração também. Por que algumas pragas adquirem resistência ao inseticida? Bom, a resistência, ela ocorre a nível populacional, né, dos insetos, e ela tem um caráter hereditário, né? Ela é transferida através de gerações. Né? Então, como tal, os insetos resistentes, eles podem transferir esse gene para seus descendentes e enriquecer a quantidade de genes nas próximas gerações, de tal maneira que ele vai aumentando o número de insetos resistentes. Então é preciso usar inseticidas com critério, adotando os níveis de controle e fazer a rotação dos grupos e produtos químicos, para impedir exatamente que ocorra uma pressão de seleção e uma frequência elevada desses produtos, para que realmente desenvolva a resistência nesses insetos. No caso da Helicoverpa armígera, já existe essa resistência? Existem alguns casos relatados no mundo, né, de resistência da Helicoverpa aos inseticidas, aos principais grupos químicos aí que eram utilizados até o momento. Então você tem, por exemplo, os piretroides, os organofosforados, os carbamatos e os ciclodienos. Né? Esses são grupos químicos de inseticidas em que foi constatada a resistência da Helicoverpa no mundo. Então, países como, por exemplo, a África do Sul, a Austrália, a Índia, a China já tem casos de resistência a esse. Agora, o grupo químico dos piretroides é o grupo químico mais perigoso para causar resistência nessa praga. Tá? Então tem casos aí, além desses países citados, tem casos aí também no Paquistão, na Turquia, na Tailândia, de resistência a esses produtos. E existem casos de resistência ao próprio algodão transgênico? Existem também. Então, o algodão transgênico, o inseto pode adquirir resistência. Então, no caso do BT, existem alguns casos clássicos aí no mundo de resistência ao algodão transgênico BT. Então, por exemplo, a lagarta rosada Pectinófora gospiela, uma lagarta que ataca o algodão e é uma praga importante do algodão. Ela tem casos de resistência, por exemplo, na Índia, a proteína CRI-AC. Né? Você tem casos, por exemplo, da Spodoptera frugiperda, que ataca o milho. A proteína CRI-1F, que ocorreu, por exemplo, em Porto Rico. Né? Então você tem nos Estados Unidos também casos de resistência. A diabrótica, uma vaquinha que popularmente conhecida, e que ela é resistente à proteína CRI3BB1. Né? Então existem casos de resistência. Então o produtor tem que tomar cuidado também no uso das variedades transgênicas, principalmente deixando as áreas de refúgio. Carlos, muito obrigada pela sua participação aqui no Dia de Campo na TV. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. E para mais informação, entre em contato com a Embrapa Algodão em Campina Grande, na Paraíba, pelo site www.cnpa.embrapa.br. E chegou a hora de conhecermos mais uma publicação Embrapa no quadro Minuto do Livro.
A cultura do camu-camu, na coleção Plantar, apresenta aspectos gerais do camu-camuzeiro, planta nativa da Amazônia. Em formato de bolso, apresenta os aspectos botânicos, tratos culturais, pragas e doenças, entre outros. Ficou interessado? Então acesse o endereço eletrônico da Livraria Embrapa. Anote aí, www.embrapa.br/livraria. E o Dia de Campo fica por aqui. Para mais informações sobre o programa, visite a nossa página na internet www.embrapa.br/Dia Campo. Até a próxima semana. Tchau!